Amém, meus irmãos. Jesus é o Senhor. Vamos nos assentar, quietar nossas almas. Pedir ao Senhor que nos ajude nesse tempo. Eu queria ler com os irmãos Daniel capítulo 9. Daniel 9. Tá bom. Tá bom, meu irmão. Daniel 9. Vamos ler. Vamos ler o capítulo. Daniel capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 1. Daniel 9, verso 1. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado, cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, os nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar da vergonha, como hoje se vê, a nós os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar da vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à sua voz. Por isso a maldição e imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ele. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós, contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer todo este mal sobre nós e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, e do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós.
Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os nossos olhos, olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo seu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerras. Desolações são determinadas. Ele fará uma firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos orar, irmãos. Vamos ter uma palavrinha de oração. Amém? Senhor, nós nos dobramos com reverência e santo temor na tua presença. Nós encomendamos este tempo aos cuidados do Senhor, a condução e a liderança do teu Espírito Santo, pedindo que o Senhor se derrame como graça sobre nós nesta manhã. Senhor, nós carecemos ouvir a sua voz. Fala conosco nesta manhã, nos desperta do sono, nos ajuda a entender os dias que estamos vivendo, Senhor, à luz da sua palavra. Nos ajuda, Senhor. O Senhor mesmo diz na sua palavra que a palavra profética é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em nossos corações. Nos ajuda, Senhor. Nós te oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, todos nós conhecemos o contexto histórico desse capítulo 9 de Daniel. Eu gosto sempre de lembrar que quando Daniel foi para a Babilônia, Daniel foi para lá como provavelmente um jovem de 15 ou 17 anos. Por que é importante dizer isso? Porque no início do capítulo 9 de Daniel, ele fala que no primeiro ano de Dário, ele entendeu pelos livros que as assolações de Jerusalém deveriam durar 70 anos. Então Daniel ele fez uma conta muito simples. Ele lembrou, eu vim para aqui com 15 anos, hoje eu tenho 85 anos de idade, então se passaram 70 anos.
E ele sabe que pelo livro do profeta Jeremias, toda aquela situação desastrosa que sobreveio a Jerusalém, veio como uma punição, como um castigo do Senhor por causa da rebeldia do povo de Israel, por causa da sua desobediência, por causa da sua transgressão à lei e ao mandamento do Senhor. Daniel, ele sabia disso. Então, o que Daniel faz quando ele lê esse capítulo e ele chega à conclusão de que aquele era o ano 70 do exílio? Daniel já estava idoso, já era um idoso de quase 90 anos. O que ele iria fazer? Liderar um retorno a Jerusalém? Você vai lembrar que naquela época as pessoas não viajavam de carro, nem de ônibus, nem de avião como hoje. As pessoas ou viajavam a pé, ou viajavam no lombo de um camelo ou no lombo de um cavalo. E eram viagens que duravam muitos dias, viagens extremamente perigosas. Ele não tinha mais idade para fazer isso. Então, o que Daniel faz quando ele chega a essa conclusão? Daniel, ele faz uma oração. Ele ora. E ele começa a confessar os pecados da nação. Essa oração de Daniel está de acordo com um texto que está em Levíticos. Levíticos capítulo 26. Você anota. 26, Levíticos 26, do versículo 40, a partir do versículo 40 até mais ou menos o 45, o Senhor já havia dito que se eles fossem exilados para outras nações, como castigo do Senhor, e lá eles orassem, se arrependessem, confessassem os seus pecados, que o Senhor restauraria a nação. E Daniel, ele faz exatamente isso. Daniel, ele vai fazer uma oração de confissão. Todo esse capítulo 9 é Daniel orando, quase todo o capítulo 9. É ele confessando o pecado dos reis, dos príncipes, dos seus pais, de todo o povo. Confessando que eles haviam pecado, que eles haviam transgredido contra o Senhor. E aí Daniel vai fazendo aquela oração longa. E quando vai chegando no finzinho da sua oração, ele é interrompido na sua oração. Repare no versículo 20, diz assim, ó. Falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado, o pecado do meu povo Israel, e lançava minhas súplicas perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Irmão, enquanto Daniel ainda estava orando, ele foi interrompido na sua oração. E o anjo Gabriel disse, Daniel, quando você começou a orar, há mais ou menos 1 hora atrás, saiu a resposta do trono de Deus, dessa oração que você está fazendo ainda. E eu vim para te declarar a visão e a profecia que o Senhor tem para Israel e para a santa cidade de Jerusalém. E aí o anjo começa a falar para Daniel uma profecia sobre a nação de Israel, que é uma das profecias mais importantes de toda a Bíblia. Eu gosto sempre de enfatizar isso. Porque essa profecia de Daniel, capítulo 9, ela vai falar dos 2 eventos mais importantes de toda a história. Você sabe quais são? Os 2 eventos mais importantes de toda a história da humanidade? Os 2 eventos mais importantes, irmãos, é a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus a este mundo. Essa profecia fala sobre isso. Mas essa profecia, ela está condicionada a uma série de eventos que tem que acontecer com Israel. Hoje, se você ouvir algum pregador reformado, ele vai dizer que Deus ignorou Israel. Eles vão falar agora de uma chamada teologia da substituição. Ah, Deus agora substitui Israel pela igreja. Esquece esse negócio de Israel. Nossos irmãos estão completamente errados. Nós não podemos ignorar a nação de Israel das profecias bíblicas. Israel é considerado por muitos estudiosos de escatologia como o relógio de Deus. Se nós quisermos entender o tempo do Senhor nos dias que estamos vivendo, nós temos que olhar para a nação de Israel. A gente se lembra que o próprio Senhor Jesus, ele deixou isso como um sinal extremamente importante para nós, quando em Mateus capítulo 24, ele fala da parábola da figueira. Já já eu falo sobre isso. Então, irmãos, o anjo Gabriel, ele vai dizer para Daniel o seguinte, no versículo 24, preste atenção. Ele diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Os irmãos sabem um pouco sobre isso aqui.
tá? Mas eu vou passar por isso aqui para nós entendermos alguns assuntos que eu pretendo falar hoje com a graça de Deus. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas, será morto o ungido, já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações são determinadas, e ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O anjo falou para Daniel, irmãos, a profecia das 70 semanas de Daniel. O que é essa profecia? Ao que ela está relacionada? Ela está relacionada à restauração da nação de Israel. A gente vai lembrar que 70 anos antes, 70 anos atrás, de acordo com o fato aqui, Nabucodonosor sitiou Jerusalém, destruiu o templo de Israel, levou os utensílios de ouro e prata para o templo do seu Deus, tocou fogo nas muralhas de Jerusalém, levou as duas tribos de Judá e Benjamim exiladas para lá, para a Babilônia, e Jerusalém ficou sob escombros durante 70 anos. Mas aí o anjo está dizendo assim para ele, Daniel, preste atenção. O Senhor Deus, ele determinou 70 semanas de anos. Dentro dessas 70 semanas de anos, vão acontecer vários eventos importantíssimos para a nação de Israel. E aí o anjo faz o seguinte, o Senhor Deus, eu estou simplificando, meu irmão, para ficar fácil de entender. O Senhor Deus, ele pegou as 70 semanas de ano e fracionou em 3 partes. Ele fracionou em 7 semanas, depois 62 semanas, depois 1 semana. É assim que está fracionado as 70 semanas. Aí o anjo está dizendo para Daniel o seguinte, Daniel, em 7 semanas de anos, Jerusalém vai ser reconstruída. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E aí vai acontecer aqueles eventos do livro de Esdras e Neemias. No livro de Esdras, o templo de Salomão vai ser reconstruído. No livro de Neemias, as muralhas de Jerusalém vão ser restauradas. 7 semanas de anos. É 7 anos multiplicado por 7, viu, irmão? 49 anos. Aí ele diz o seguinte, mais 62 semanas depois... A conta aqui, irmão, é 62 vezes 7. Mais 62 semanas depois, será morto, ungido e já não estará. Ele está dizendo o seguinte, o Messias, aquele que foi prometido ainda no jardim do Éden por Deus a Adão e Eva, ele virá e ele será morto e ele já não estará. 62 semanas depois. Aí se cumprem 69 semanas. 62 mais 7, 69. Aí ele diz o seguinte, no versículo, vamos ler o versículo 26, irmão. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerras e desolações são determinadas. Irmão, o anjo Gabriel está dizendo para Daniel que 62 semanas será morto ungido, e já não estará. Aí ele diz assim, e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será o dilúvio. Ele está falando aqui dos romanos. Nos romanos, no ano 70, os romanos vieram, destruíram o templo de Salomão, e cumpriu aquela profecia falada por Jesus, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O que é que os romanos fizeram? Tocaram fogo no templo de Salomão, o segundo templo, arrancaram pedra sobre pedra daquele templo para levar o ouro que estava derretido, levaram os utensílios do templo para Roma, mataram mais de 1 milhão de judeus naquele dia. Os judeus sobreviventes foram espalhados pela face da terra. Mais tarde o imperador Adriano substituiu o nome de
Israel, território de Israel. De Israel para a Palestina. Foi isso que aconteceu, tá? E ele diz o seguinte: até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Quando chega no versículo 29, ele diz o seguinte, no versículo 27, ele diz o seguinte: ele fará, presta atenção nisso aqui, irmão, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Irmão, dessa profecia de Daniel capítulo 9, mais de 90% da profecia se cumpriu. 69 das 70 semanas se cumpriram. Nós estamos aguardando agora o cumprimento da última semana das 70 semanas de Daniel. E o anjo Gabriel disse para Daniel que alguém viria e faria um acordo com Israel por uma semana, por 7 anos. E na metade da semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E aí ele diz assim: sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Irmão, o que vai acontecer de acordo com essa profecia? O que vai acontecer? O que nós estamos aguardando agora? Obviamente que nós estamos aguardando a volta do Senhor. Mas a volta do Senhor, ela está condicionada ao cumprimento desta profecia. Nós estamos aguardando agora que um acordo de paz seja assinado entre Israel e o mundo muçulmano. Nós estamos vendo que agora Israel está falando em invadir a Líbia por terra. Os irmãos estão acompanhando o que aconteceu essa semana, né? Semana retrasada, Israel fez explodir mais de 5.000 dispositivos, pagers e walkie-talkies, matou vários terroristas, cegou alguns outros, deixou outros gravemente feridos. E aí os terroristas do Hezbollah lançaram de novo um ataque contra Tel Aviv. Israel fez um bombardeio, atingiu mais de 1.000 alvos na Líbia essa semana, matou toda a cadeia de liderança do Hezbollah. E agora as Forças Armadas de Israel, a IDF, eles estão falando em invadir a Líbia por terra. O que vai acontecer, irmão? O que muito provavelmente vai acontecer? Uma guerra em larga escala. Porque aqueles povos do Oriente Médio, você sabe que ali existe um conflito entre eles mesmos. Eles são muçulmanos, mas existe um problema entre eles. Alguns deles são muçulmanos xiitas e outros são sunitas. Eles têm um conflito com isso, eles brigam entre eles mesmos. Alguns deles se odeiam por isso. Por exemplo, o Irã e a Arábia Saudita são dois povos muçulmanos, mas que se odeiam por causa da etnia. Eles têm uma interpretação divergente do Alcorão. Eles acreditam que para alguém ser o sucessor de Moisés, por exemplo, os xiitas são considerados os mais radicais. Eles acreditam que para alguém ser o sucessor de Maomé, ele necessariamente tem que ter um vínculo sanguíneo com ele. Já os sunitas, eles acreditam que não. Qualquer muçulmano, entre aspas, piedoso, dedicado, consagrado aos interesses da religião deles, pode ser um sucessor de Maomé. É o que eles chamam de califa. Califa significa sucessor. Então, eles brigam por causa disso. Eles têm conflito entre eles por causa disso. Eles guerreiam por causa dessa divergência. Só que quando o assunto é Israel, e muitos desses povos que guerreiam entre si, eles param a briga entre eles, se unem para atacar Israel. Então, geralmente, as guerras dos muçulmanos contra Israel, eles fazem uma coalizão de países muçulmanos. Isso é profético. Abra comigo rapidinho sua Bíblia no Salmo 83. Salmo 83. Salmo capítulo 83. Preste atenção.
Salmo 83 diz o seguinte: ó Deus, não te cales, não te mudeças, nem fique inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-lo dentre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro, também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faz-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Indó, tornaram-se adubo para a terra. Sejam seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como fizeste. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha do léu ao vento, como fogo que devora um bosque, que a chama abrasa os montes. Assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, ó Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, irmãos, repare, todos esses povos, eles estão aqui até os dias de hoje. A Síria, a Líbia, os jordanianos, os árabes, todos eles estão aqui. E esses povos hoje, por exemplo, em 1948, quando houve a chamada Guerra da Independência, a gente lembra que Israel renasceu no dia 14 de maio de 1948. No dia seguinte, houve uma coalizão de 5 nações que atacaram Israel. É a chamada Guerra da Independência. Em 1967, a mesma coisa. 7 outras nações atacaram Israel. Então, esses povos, eles se odeiam entre si, mas quando o assunto é Israel, eles deixam de lado suas brigas internas para atacar a nação de Israel. Então, o que é que provavelmente vai acontecer ali no Oriente Médio? Muito provavelmente uma coalizão de nações muçulmanas para atacar Israel. Mas a gente acompanhou desde outubro do ano passado, que aconteceu na faixa de Gaza, quando no dia 7 de outubro, os terroristas do Hamas entraram pelas fronteiras de Israel, mataram mais de 1.200 pessoas, cometeram os crimes mais bárbaros contra o povo de Israel, arrastaram para os túneis de Gaza mais de 200 pessoas. E aí Israel fez uma coalizão, fez uma incursão dentro da faixa de Gaza, já se fala em quase 50 mil palestinos mortos. Então, irmãos, o que é que provavelmente deve acontecer? A profecia de Daniel, capítulo 9, ela nos diz que alguém fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Um acordo de paz de 7 anos. Provavelmente haverá uma pressão sobre Israel. Na verdade, essa pressão já está acontecendo. Tanto os Estados Unidos como a União Europeia estão pressionando Israel para não invadir a Líbia, para cessar a incursão na faixa de Gaza. O temor de algumas nações é que aquela região, a escalada aumente e se torne uma guerra regional. Todos aqueles países que odeiam Israel se unam numa coalizão militar para atacar Israel, e Israel faça uso, se Israel sentir que a sua existência estiver ameaçada por essas nações, e eles não tiverem condições de lidar com elas, por meio de uma guerra convencional, certamente Israel vai fazer uso de armas nucleares. Israel é uma potência nuclear. E ninguém quer uma guerra nuclear. Você sabe que uma guerra nuclear, ela torna uma nação enferma por séculos. Quando uma nação usa uma arma nuclear contra uma outra nação, aquele território ele ficará inutilizado por séculos. O solo daquela nação ficará contaminado. As pessoas não poderão habitar naquele lugar. O solo daquele lugar não poderá ser cultivado. As águas daquele lugar não poderão ser bebidas.
A atmosfera daquele lugar é irrespirável. Então, ninguém quer uma guerra nuclear. Quando a gente olha para a situação, por exemplo, daquele acidente nuclear que aconteceu em Chernobyl. Chernobyl, até os dias de hoje, é uma cidade fantasma. Ninguém mora em Chernobyl. Pelos próximos 500 anos não se poderá viver em Chernobyl. De vez em quando alguém vai lá, algum cientista, para medir os níveis de radiação. E aí eles dizem que os níveis de radiação ainda são altíssimos nesse lugar. Esse lugar é inabitável. E aí eles de vez em quando, lá aquele lugar tem câmeras de monitoramento, e eles filmam animais. Uma série de deformações congênitas. Aqueles servos do campo com duas cabeças, uma cabeça pendurada, com um olho nascido... Animais deformados. Tá? No Japão, até os dias de hoje, até hoje, irmão, se passaram mais de 70 anos, os Estados Unidos bombardeou Hiroshima e Nagasaki, até hoje, a quarta geração de pessoas que sobreviveram ao bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, eles nascem com deformações congênitas. Eu me lembro que alguns anos atrás tinha um jogador da seleção japonesa que ele não tinha um fio de pelo no corpo. Ele não tinha. E aquilo ainda era consequência da radiação que os seus bisavós haviam sofrido. Até hoje, os velhinhos que sobreviveram ao bombardeio, eles têm que fazer tratamentos, fazer acompanhamentos médicos, porque eles ainda estão sofrendo os efeitos da radiação. E um detalhe, a bomba atômica lançada em Hiroshima e Nagasaki, ela não se compara às bombas atômicas que foram desenvolvidas pelos Estados Unidos e pela Rússia nos dias de hoje. As de hoje são 20 vezes mais poderosas do que a que foi lançada lá em Hiroshima e Nagasaki. Irmão, aquelas duas bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, elas foram um teste dos Estados Unidos. Os Estados Unidos lançaram aquelas duas bombas para testar a bomba. Quando eles descobriram o poder, que aquela destruição que aquela bomba tinha, eles aperfeiçoaram aquela bomba. E eles hoje têm um arsenal assustador. Os Estados Unidos e a Rússia, hoje, eles têm um arsenal nuclear para destruir o planeta 27 vezes. Então todo mundo tem temor de que essas duas potências se enfrentem. Todo mundo tem temor que alguém ouse usar uma arma nuclear contra um outro alguém. Geralmente eles chamam as armas nucleares de poder dissuasório, ou seja, essa arma você tem para nunca ser usada, apenas para intimidar os seus inimigos. Só que os Estados Unidos não fez isso. Os Estados Unidos usou no Japão e a Coreia do Norte ameaça o tempo inteiro lançar essas bombas contra os Estados Unidos, contra o Japão, contra a Coreia do Sul. Tá? Israel não faz ameaças nucleares contra ninguém. Tá? Mas Israel sabe, tá? As nações vizinhas ali, no Oriente Médio, elas não admitem a existência do Estado de Israel. Eles dizem que o Estado de Israel não pode existir. E eles fazem um pacto de sangue, que eles têm que destruir a nação de Israel. Então Israel está dizendo o seguinte: se vocês vierem contra nós, nós vamos existir e vamos usar toda a força que nós temos. Lá em Israel tem uma montanha chamada Massada. Massada é quando, no ano 70, quando Israel ainda existia no mundo antigo, se refugiaram lá em cima, em Massada, quase 1.000 judeus. 980 e poucos judeus se refugiaram lá em cima, quando Israel estava sitiado pelos romanos, quando se cumpriu essa palavra, né, o príncipe de um povo que há de vir destruirá a cidade. No ano 70, isso aconteceu no ano 70. E aí, os romanos levaram 3 anos tentando entrar em Massada, eles conseguiram entrar em Massada, e quando eles chegaram lá em cima, todos os judeus que haviam lá em cima se suicidaram. Muitos se jogaram de lá de cima de Massada, outros mataram seus próprios filhos e depois se suicidaram. E ali, naquele ano, Israel deixou de existir como nação. Hoje, todos os soldados israelenses, quando eles estão na academia militar, eles passam alguns anos treinando. E quando chega no último ano do treinamento, todos aqueles soldados são levados para Massada. E lá, aquele comandante que está treinando eles, leva eles a refletir. Eles lembram: aqui os nossos avós, os nossos pais se suicidaram para não aceitar mais se submeter à escravidão dos romanos.
E os judeus, eles têm um lema, o lema da nação. A nossa bandeira não tem um lema? A bandeira do Brasil? O que é que tem escrito lá no lema da bandeira do Brasil? Ordem e progresso. É um lema de uma filosofia positivista. Ordem e progresso. Você sabe qual é o lema de Israel? Depois que Israel renasceu em 1948, sabe qual é o lema de Israel? O lema de Israel é nunca mais. Então, quando eles sobem a montanha de Massada, lá os comandantes dele dizem assim para ele: nunca mais voltarão a fazer conosco o que os nazistas fizeram, o que os romanos fizeram, o que os sírios fizeram. Nunca mais eles farão conosco o que fizeram. Por isso que quando Israel é atacado, irmão, por qualquer nação, eles respondem com toda a força. Os terroristas do Hamas mataram 1.200 judeus e levaram 200 e poucos judeus, 221 judeus para os túneis de Gaza. Israel entrou na faixa de Gaza e já matou quase 50 mil palestinos. Então a resposta deles é dura, porque eles sabem que as nações que odeiam Israel, eles querem a extinção do povo de Israel. Então, irmãos, nós estamos agora há alguns meses, estamos no mês de setembro. Daqui a 2 meses será as eleições nos Estados Unidos. Nas próximas eleições estão disputando com as maiores intenções de voto o ex-presidente Donald Trump e a atual vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris. O Donald Trump, ele tem dito, irmãos, se ele for eleito, ele trará paz ao mundo. As palavras dele. Ele trará paz ao mundo. Nós sabemos que só existe uma pessoa que pode trazer paz ao mundo. E essa pessoa é o nosso Senhor. Nenhum homem, nenhuma política, nenhuma nação trará paz a este mundo. Só Jesus trará paz a este mundo. Mas Donald Trump está dizendo que ele trará paz ao mundo. Ele está dizendo que ele vai acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ele está dizendo que ele vai acabar com a guerra entre Israel, o Hezbollah, o Hamas e as nações muçulmanas. Ele está dizendo que trará paz. Qual é a desconfiança que nós devemos ter agora? Na primeira gestão de Trump, ele fez tentativas de assinar um acordo de paz, que ele chamou na época de o acordo do século. Esse acordo de paz estava sendo mediado pelo genro dele, Jared Kushner. Ele tentou fazer esse acordo e ele conseguiu fazer acordo com várias nações muçulmanas. Ele fez acordo com a Jordânia, com o Bahrein, com o Marrocos, fez acordo com algumas, se não me engano, 1 ou 2 nações da África, nações muçulmanas. E no ano passado, o genro do Trump estava fazendo um acordo de paz com a Arábia Saudita. Irmãos, a Arábia Saudita, eles se tornaram os donos do Monte do Templo. O Monte do Templo, onde está hoje construídas as 2 mesquitas muçulmanas, a mesquita Al-Aqsa e a mesquita de Oman. Elas pertencem à Arábia Saudita. Tá? Depois do mandato britânico, no final da Primeira Guerra Mundial, aquela região estava sob o controle do Império Turco-Otomano. E aí, os países da Europa pressionaram a Turquia, tomaram o controle daquela região, e aí aquela região ficou sendo controlada pelos ingleses, pelos britânicos e pelos franceses. Quem ficou controlando a região de Jerusalém, Israel, foram os britânicos. Então, quando o mandato britânico terminou, no final da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram todo aquele trabalho de fazer a nação de Israel renascer. Mas o Monte Moriá, ele não foi devolvido a Israel. O Monte Moriá, ele pertence hoje à Arábia Saudita. No ano passado, o genro de Trump estava fazendo um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel. Então, o Hamas, eles disseram que não poderia haver um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel.
Por que eles têm tanto temor de que um acordo de paz fosse feito entre Israel e a Arábia Saudita? Porque o monte do templo pertence à Arábia Saudita. Está sob o controle da Arábia Saudita. E qual é o temor do Hamas? Era que fosse autorizado Israel reconstruir o terceiro templo lá no cume do Monte Moriá. No Salmo 83 que nós lemos, repare o versículo 12. Repare no versículo 12 o que é que o texto diz. O texto diz o seguinte, Salmo 83, verso 12, diz assim, ó: e disseram, apoderemo-nos das habitações de Deus. Ou seja, os muçulmanos, eles querem o lugar da morada de Deus. É o que a profecia está dizendo. Então, quando for assinado um acordo de paz entre Israel e o mundo árabe, quando este homem que vai se levantar fizer este acordo de paz, Israel terá o direito de reconstruir o terceiro templo e voltar a oferecer os sacrifícios. Então, o que é que eu quero chamar a atenção dos irmãos? Nós devemos estar de olho no que está para acontecer nesse ano. Eu não estou dizendo que o Trump é um anticristo, irmão. Mas eu estou dizendo que se Trump negociar um acordo de paz entre Israel e os muçulmanos, ou ele, ou o genro dele, ou quem quer que seja, se eles mediarem, se essa pessoa mediar um acordo de paz entre Israel e o mundo muçulmano, essa pessoa, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27, é o anticristo. E nós estaremos diante do cumprimento de algumas profecias que são condicionantes para o nosso Senhor Jesus voltar. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o esfriamento da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Meus irmãos, nós devemos considerar seriamente os eventos que estão acontecendo no mundo agora, porque nós podemos estar diante do cumprimento de profecias que são condicionantes para o Senhor Jesus voltar. Agora, a pergunta que eu queria fazer, já estou finalizando por causa do tempo, a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: irmãos, nós estamos preparados para a volta do Senhor? Tem um texto que o Senhor fala, se eu não me engano, no livro de Sofonias, em que o Senhor diz assim para Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Será que nós estamos preparados para encontrarmos com o Senhor? Como nós estamos vivendo agora que o nosso Senhor está às portas? Será que nós temos pendência em nossas vidas não resolvidas? Vamos abrir rapidinho, irmão, nossas Bíblias em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Em Amós 4,12, obrigado, Carlos. Amós 4,12, irmãos, é o texto que diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Mateus capítulo 22, versículo 1. Preste atenção, irmão, nesse texto diz assim, ó: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos servos: está pronta a ceia, mas os convidados não quiseram vir. Desculpe, os convidados não eram dignos.
E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidais para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmão, quando o Senhor Jesus Cristo ele fala sobre as parábolas, você repara que as parábolas do Senhor, elas começam geralmente falando do reino. São as chamadas parábolas do reino. E ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu celebrar as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que preparei o meu banquete, meus bois cevados já foram batidos, tudo está pronto, venham para as bodas. Eles, porém, não se importaram, se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e a outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Irmão, quem são esses servos que vão convidar as pessoas para as bodas e eles não quiseram vir? Você sabe quem são esses servos? São os profetas do Antigo Testamento. Eles vieram, falaram a Israel, foram maltratados, foram mortos. Aí o texto diz assim, ó, no versículo 6. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Aí o verso 7 diz assim: o rei ficou irado, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Irmão, essas tropas que foram enviadas, que tocaram fogo na cidade, foram os romanos que mataram mais de 1 milhão de judeus no ano 70 da era cristã. E aí Deus, ele agora se volta para os gentios. E aí em Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo é enviado, juntamente com Barnabé e João Marcos, para os gentios. O evangelho começa a ser enviado, pregado nos confins da terra. Em Atos capítulo 10, aquela primeira família de gentios se converte. Como que é o nome dele? Ananias? Não. Perdão, a casa de Cornélio. Toda a casa de Cornélio. São os primeiros gentios a se converterem depois do derramamento do Espírito Santo. Mais tarde, Paulo é enviado para os confins da terra, o evangelho é pregado a todas as nações. E aí, no versículo 8, o Senhor diz assim, a palavra diz assim: então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, e depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidais para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Vocês sabem quem são esses convidados aqui, irmãos? São todos os povos gentios, os brasileiros, os americanos, os africanos, os europeus, os oceânicos. Todos os povos gentios agora são chamados para as bodas do Cordeiro. Aí o texto diz que o rei, no versículo 11 diz assim: entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E o homem fica mudo. Então o rei ordenou aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmão, nós sabemos que quando nós somos convidados para ir para um casamento, nós precisamos ir vestidos da maneira mais formal possível. Não é assim? A gente veste um terno, os varões, as mulheres costumam vestir seus vestidos, tinham os cabelos, ficam arrumadas. Mas você imagina uma pessoa que chega numa festa de casamento, de chinelo, chinela havaiana,
bermuda floral, camiseta regata, bonezinho virado para trás, no casamento, e aí se senta na mesa. O que a família daqueles noivos vai achar dessa atitude? Vai achar aquilo um desrespeito, não é assim? E aí quando o rei sai, que olha para aquele homem e pergunta: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E aí aquele homem não tem o que responder. E o rei manda amarrar aquele homem de pés e mão e lançá-lo para fora nas trevas. Ele diz: ali haverá choro e ranger de dentes. Mas o que é que Jesus está querendo falar para nós, irmãos, com essas vestes? Irmãos, veste na Bíblia fala de nossa conduta, dos nossos atos. Aquele homem, ele não viveu uma vida que tinha atos de justiça que o qualificasse a participar daquela festa. Ele viveu de qualquer maneira a vida dele, com injustiça, com situações não tratadas. Então aquele homem não estava qualificado para participar daquela festa. Abra rapidamente comigo sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, irmão. Apocalipse 19, vamos ler. Vamos ler a partir do verso 6. Apocalipse 19, verso 6 diz assim, ó: então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Está vendo, irmão? Os nossos atos de justiça, sabe que quando nós vivemos aqui essa era, essa dispensação, e nós temos atos de justiça, esses atos de justiça, eles tecem as nossas vestes para participarmos das bodas do Cordeiro. Se nós temos atos de injustiça, nós não estamos nos vestindo, nos preparando para as bodas do Cordeiro. Se nós não temos um ato de uma vida de santificação, de consagração e atos de justiça, nós não poderemos participar das bodas. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: os injustos não herdarão o reino. Nós não podemos cometer injustiças nesta vida e achar que naquele dia entraremos pelas portas e participaremos do reino. Não participaremos, irmão. As nossas injustiças aqui nesta vida, elas têm que ser tratadas. Temos que nos arrepender delas se cometemos. Mudar a nossa conduta, mudar a nossa maneira de viver, irmão, é uma forma de nos preparar para a entrada no reino. Eu me lembrei, eu sempre conto essa história. Um dia eu estava compartilhando isso entre um grupo de irmãos, e aí o irmão, o pastor Anselmo, falou assim para mim: Perivaldo, um dia eu estava a esposa de um irmão me contou que o marido dela tinha ido no supermercado para fazer compras. E aí ele achou 100 reais. Ele ligou para ela: minha esposa, achei 100 reais, eu vou fazer umas compras aqui, vou comprar umas coisas aqui. Aí ela: foi mesmo? Tá bom, tá certo. Aí ele disse que, quando ele chegou em casa, ele contou para ela que ele estava andando pelo supermercado, e aí viu um menininho chorando. O menino estava lá no corredor chorando, ele perguntou: meu filho, por que você está chorando, meu filho? Aí o menino falou assim: minha mãe me deu 100 reais para fazer as compras e eu perdi. Aí ele disse que ficou com tanta pena do menino que ele trocou os 100 reais e deu 20 reais ao menino. Ele ficou com pena do menino. Trocou os 100 reais e deu 20 reais ao menino. Sabe como é o nome disso, irmão? Injustiça. Injustiça. O irmão disse que a esposa dele ficou horrorizada com o que ele fez. Então, irmão, se nós vivermos nossa vida cometemos atos de justiça, naquele dia não poderemos entrar no reino. O Senhor está nos dando agora oportunidades no nosso viver de sermos justos, santos e piedosos.
E esta forma de viver será a nossa preparação para a entrada no reino. Irmão, ninguém vai entrar naquele dia nas bodas do Cordeiro sem vestes nupcial. Ninguém vai entrar. Então, irmão, nós precisamos agora nos preparar, porque Jesus está voltando, irmãos. Eu tenho acompanhado, irmãos, alguns canais. Eu gosto muito. A palavra de Deus fala no livro de Atos que antes da vinda do Senhor, os jovens teriam sonhos, os velhos teriam visões. Eu tenho acompanhado alguns canais no YouTube que alguns irmãos só postam testemunho de irmãos que sonharam e tiveram visões com a volta do Senhor. E eu vi uma irmã, ela contando, uma irmãzinha bem simples, contando que ela sonhou, que ela chegava na porta de um salão e ela dizia para um homem assim: olha, eu preciso entrar porque eu vou casar. E o homem dizia assim para ela: você não está pronta para o casamento. E ela dizia: mas eu preciso entrar porque eu vou casar. E o homem repetia para ela: você não está pronta. Você não pode entrar porque você não está pronta. E ela insistia com o homem, e o homem dizia assim para ela: vá às pressas, restam poucos segundos, se prepare e venha para o casamento. Ela disse que foi em casa, conseguiu vestir um vestido de noiva, e ela voltou. Ela disse que quando ela entrou naquele salão, que era um salão imenso, e tinham várias noivas lindas, e ela disse que quando ela chegava na porta para entrar, o anjo dizia assim para ela: o tempo acabou, não há mais tempo. Não há mais tempo. O tempo acabou. Irmão, várias pessoas estão sonhando com isso. Uma outra irmã disse que o Senhor mostrava para ela um relógio. Que hora tem nesse relógio? E ela dizia: são 5 para meia-noite. E o Senhor dizia para ela: o tempo acabou. O tempo da humanidade está acabando. Aquele irmão que sonhou, os irmãos viram que no mês passado, ou foi no mês retrasado, quando Donald Trump sofreu aquele atentado a tiros, que o tiro pegou na orelha dele. Um pastor americano, ele gravou um vídeo 4 meses antes disso acontecer, e ele falava que via Donald Trump fazendo um discurso ao ar livre, alguém começava a atirar contra ele, e ele se abaixava e levantava com a orelha sangrando, o tiro pegava na orelha dele. O irmão fala com riqueza de detalhes. Aí esse irmão disse que ele teve uma visão, que ele ficou quase 1 hora, e o Senhor mostrava para ele, ele dizia que Jesus estava vestido com um manto muito lindo, com um capuz na cabeça, com um cajado bem alto na mão. E ele disse que era um vale cheio de ovelhas, muitas ovelhas. E aquelas ovelhas estavam de cabeça baixa comendo. E ele disse que o sol foi se pondo, e ele disse que o Senhor gritava e chamava as ovelhas. Aí ele disse que na grama, era grama muito verde, uma parte da grama era muito verde, e de um determinado limite da grama em diante estava tudo muito escuro, a grama estava escura. Aí ele disse que aquelas ovelhas que estavam mais próximas, elas ouviram o chamado do Senhor, levantaram suas cabeças e foram andando, correndo em direção a ele. Mas ele disse que as outras ovelhas, elas estavam de cabeça baixa e continuavam comendo, mesmo com o Senhor gritando para que elas acordassem. E ele disse que o sol ia se pondo, ele disse que o sol ficou bem de frente para ele, que aquele vale se encheu de luz e o sol se pôs. E o Senhor falou assim para ele: filho, essa dispensação, como nós conhecemos, ela está chegando ao fim. O sol está se pondo para essa dispensação. Mas infelizmente muitos não estão ouvindo a voz do Senhor. Muitos estão mergulhados num sono profundo. O Senhor está chamando o seu povo. O Senhor está tentando despertar o seu povo. E muitos do seu povo estão distraídos com as coisas desta vida. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos minutos, os últimos segundos da volta do Senhor. E o que nós precisamos fazer agora é nos preparar. Na verdade, nós deveríamos estar prontos. Na parábola das 10 virgens, quando o texto diz que as virgens prudentes estavam apercebidas, no grego o texto diz que elas estavam prontas. Será que nós estamos prontos, irmãos? Se nós não estamos prontos, irmãos, nós precisamos correr. Precisamos consertar o que está de errado em nossa vida. Precisamos ajustar nossas vidas com o Senhor. Tratar as nossas pendências, irmãos. Porque o tempo do Senhor acabou, irmão. Infelizmente, muitos do povo do Senhor, eles só vão despertar quando já for tarde demais. Então, meus irmãos, consagre a sua vida ao Senhor. Eu tenho dito para os irmãos assim: irmão, não desperdice sua vida com besteira. Eu não quero entrar na sua liberdade pessoal, eu acho que todo mundo tem liberdade pessoal, mas não perca seu tempo, irmão. Não fique horas na frente de uma plataforma de streaming, maratonando
temporadas e mais temporadas de séries. Não perca mais seu tempo, irmão. Gaste seu tempo com o Senhor, com a palavra. Aproveite o YouTube para ouvir uma boa mensagem que edifique, que lhe fortaleça, que lhe encoraje. Gaste tempo com a palavra. Gaste tempo para estar junto com os irmãos em comunhão. Não perca seu tempo com rede social. Um irmão contou um testemunho que ele teve uma experiência. Um irmão, ele sai ele, a esposa e a filha 3 vezes ao dia para pregar o evangelho. 3 vezes ao dia com a caixinha de som arrastando numa rodinha. Eles param no meio da rua e pregam o evangelho. E ele disse que ele teve uma visão. Ele disse que estava sentado na sala, ele disse que viu uma visão dizendo: atenção, 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 várias pessoas de várias partes do Brasil sumiram e o governo não tem explicação para o sumiço dessas pessoas. Aí ele disse que nessa visão as redes sociais começaram a fervilhar, dizendo: essas pessoas foram abduzidas por extraterrestres. E aí ele disse que outras pessoas disseram: não foi isso que aconteceu, houve um arrebatamento e muitos não subiram. E aí ele disse que de repente começaram a falar que numa cidade que tinha 1000 e tantos cristãos, 100 e poucos cristãos foram arrebatados e os outros não foram. Uma cidade que tinha 100 e tantos cristãos, cidadezinha do interior, subiram 30, subiram 10 e os outros não subiram. E aí ele conta isso em prantos, porque ele diz que, embora, irmão, eu sou muito zeloso com a vida espiritual da minha família, nós temos gastado muito tempo com celular, com rede social. Nós temos gastado muito tempo com isso. E ele entendeu aquilo como um chamado do Senhor para ele, uma advertência dizendo: corrija isso, conserte isso, não perca tanto seu tempo com o mundo. Há muitos irmãos, o Senhor tem visitado dizendo assim: me busque, diga ao meu povo que me busque, que busque intimidade comigo, que se prepare, porque eu estou voltando. Irmãos, o Senhor falou repetidas vezes: vigiai, pois, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Portanto, ficais vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus, irmãos, ele está nos chamando a vigiar, irmão. Permanecer acordados, vigilantes, estar preparados para a sua volta. Porque o tempo de Deus, para essa geração, para essa dispensação, acabou. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela sua preciosa palavra, Senhor. Porque ainda temos nessa nação a liberdade de nos reunirmos no Teu nome para nos debruçarmos sobre a Tua palavra. Muito obrigado no Teu nome. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos preparar, a nos consagrar, a nos santificar, a estar prontos para a sua volta. Nos ajuda, Senhor. Fala conosco. Nos leva ao arrependimento daquilo que precisamos nos arrepender. Nos ajude a consertar e a corrigir o que está de errado em nossa caminhada, para que nós possamos estar prontos para nos encontrarmos com o Senhor. Nós te oramos e te agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Eu estava me lembrando, como eu estava pregando aqui nessa parte final, de um versículo dos irmãos mais experientes, aí vai lembrar o endereço, né? Diz assim: uma coisa, está em Salmos, uma coisa eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Amém. Amém, Paulo, obrigado. Só no Senhor, né, que a gente pode nos esconder e que a gente possa estar preparado para esses últimos dias, como o nosso irmão compartilhou aqui. Amém? Irmãos, tem uns breves avisos aqui para passar. Eu vou pedir a vocês só mais um pouquinho de paciência. Os irmãos estão cientes que hoje a gente vamos almoçar juntos. Temos aí já passar a tarde juntos, em comunhão, trocando experiências. E eu gostaria, de compartilhar rapidamente com vocês um pequeno testemunho. Os irmãos sabem
Acho que a maioria dos irmãos aqui, quase todos, sabem que há um pouco mais, um mês e meio, quase 2 meses, eu tive uma crise de ansiedade muito grande. Os irmãos sabem que eu trabalho com estrutura metálica e aprove o Senhor a gente fechar mais uma obra, né? E toda obra, todo serviço que tem chegado às minhas mãos, eu tenho glorificado e exaltado o Senhor. A gente ora antes, durante e depois. E nós já vínhamos orando por esse trabalho. E as circunstâncias foram apertando e eu criei, junto com meu pai, que é meu sócio, que o Senhor foi abrindo as portas de cada uma delas. E essas portas foram abrindo, nós fomos entrando. Chegou no contrato. Assinamos o contrato e 2 dias depois, o cliente fez os 20% do sinal, que é o dinheiro que caiu na conta. Em vários outros ocorridos, quando acontece isso, para mim é um motivo de alegria extrema, né? De sair glorificando, agradecendo. E justamente quando entrou o valor, que era algo esperado, eu tive uma crise de ansiedade. Comecei a imaginar muitas coisas na minha cabeça do nada, sabe? Vinha os e se isso acontecer? Nada real. E aquilo foi tomando uma dimensão tão grande dentro de mim, que eu não sabia como me controlar com aquele assunto. E comecei a ter essa crise de ansiedade. E aí comecei a definhar, né? Me lembro que chamei meu pai, que é meu sócio, acordei um dia muito cedo, já não estava conseguindo dormir, e falei: pai, eu queria conversar algo com o senhor e tal, eu não estou tendo paz nesse orçamento que nós fechamos, e eu queria, junto com você, a gente chamar o cliente e fazer a devolução do valor. A gente já tinha iniciado a obra. E o que a gente fez, a gente pede, a gente repõe e entrega para ele o valor, porque eu não estou conseguindo. Aí, meu pai, um gigante, né, um homem assim, que eu tenho uma referência muito grande, ele olhou para mim e disse assim: Fernando, isso não é atitude de homem. Nós vamos até o final. O que é que ele vai dizer da gente? Qual é o testemunho que a gente vai dar para ele? A gente vai até o final. Né? Vamos orar que Deus vai fazer. Tenha fé em Deus, ou você não tem fé em Deus? Eu disse: eu tenho. Então tenha fé que vai dar tudo certo. E aí os irmãos mais próximos, os que também começaram a me ver, porque os irmãos sabem, me conhecem, eu sou um irmão, assim, eu me considero que eu sou um irmão alegre, né? Sempre brincalhão, sempre estou interagindo. E os irmãos começaram a perguntar o que é que estava acontecendo, e a minha experiência foi sempre de estar compartilhando com os irmãos, porque eu enxerguei que aqui no corpo de Cristo a gente conseguia dividir nossa carga e orar um pelos outros. Então eu comecei a receber muita mensagem, muita ligação. Os irmãos oraram por mim, começaram a orar, começaram a mandar mensagens. Eu recebia diariamente uns vídeos. Uma irmã passava para mim, né, falando sobre ansiedade, e aquilo foi de muita ajuda para mim. Eu busquei uma profissional que é nossa irmã, posso falar que ela não está aqui, nossa irmã Ana Paula, me ajudou muito, né, na consulta, no pastoreio, porque não foi uma consulta, foi um pastoreio. Ela assim me deu esse extremo pastoreio, sem mencionar minha família, né? Inamar, Chique, aquela mulher fininha desse tamanho, assim, alta, acho que ela cresceu, ficou um gigante de 6 metros de altura, porque ela dobrou as mangas, deixou tudo de mão, né? Colou comigo nesse momento e foi para cima junto comigo, né? Não, meu bem, orando, tal. Para onde eu fui, ela ia, eu senti uma segurança assim, que está próximo dela, né? E isso, o Senhor foi trabalhando. Os irmãos da responsabilidade tiveram lá em casa, oraram por mim. No Dia dos Pais, eu ainda estava nessa crise. E eu tinha comentado com os irmãos de Salvador, os irmãos do presbitério,
E os irmãos, os 4 irmãos, às 18 horas, em pleno Dia dos Pais, largaram seus afazeres e foram lá ter comigo. Oraram com imposição de mãos. E aquilo ali foi um testemunho muito grande para a minha família, né? Depois Ana Paula esteve lá junto com o Fábio, que também tiveram tempo, oraram. E no decorrer da semana, o meu maior prazer que eu tinha era de dormir. Porque eu acho que quando eu dormia ali, eu fechava os olhos, eu esquecia todo o problema que estava passando, né? Quando eu abria os olhos, o primeiro pensamento que vinha na minha mente era: vai dar errado, não vai dar certo, o dinheiro vai acabar, você vai ficar devendo. E ficava. E eu buscando sempre ajuda no meio da assembleia, no meio dos irmãos e o Senhor. E nesse tempo, eu posso confessar aos irmãos que eu me voltei mais para o Senhor. Eu cheguei mais perto para o Senhor, né? Eu senti que nesse momento era como se eu fosse um arco, uma flecha, e o Senhor o arco puxando aqui, ó. O Senhor me colocou aqui mais para perto dele. E eu comecei a ler o livro de Salmos, comecei a ler Salmos, comecei a ouvir as ministrações. Quando eu já saía, porque eu tinha que ir lá, mesmo que às vezes eu chegava e não aguentava ficar, ficava 1 hora, 2 horas e voltava para casa. Eu ia ouvindo uma ministração de algum irmão, ouvindo a ministração que as irmãs passavam, né? E aquilo ali foi me fortalecendo no Senhor. E fui indo em vários médicos, né? Eu acho que quando falava assim, o médico vai te dar um medicamento, aquilo me trazia uma esperança, eu vou tomar aquilo ali, vou ficar bom, e não sei o que e tal. E aí, o médico, eu fui no cardiologista, que ele chegou e disse assim: isso é depressão, porque eu estava assim com o braço cruzado, né? E daí, isso já é a síndrome de reclusão, né? De não sei o que e tal. Aí eu descruzei o braço, né? Aí eu, dentro de mim, está repreendido em nome de Jesus. E aí ele passou 2 medicamentos para mim. Aí eu fui comprar aquele medicamento. Mas, irmãos, confesso a vocês que o médico, ele era tão zen assim, não sei o que. Eu falei: Senhor, eu não quero ficar. Ele disse: eu tomo esse medicamento. Aí eu saí de lá e falei: Senhor, eu não quero ficar com esse homem, não. Está repreendido. O homem uma lerdeza para falar. E aí eu peguei aquele remédio e olhei assim, eu disse: Senhor, eu comprei, mas eu não vou tomar. Irmãos, eu confesso a vocês que eu só tomei um comprimido. No dia que eu tomei esse comprimido, eu já não tinha mais fome, eu perdi 5 quilos. A boca uma sequidão terrível. E quando eu tomei aquele comprimido, parece que a fome sumiu. Eu já não tinha fome, sumiu. Eu não conseguia comer nada. Nada. Eu não conseguia colocar na boca. E no dia seguinte, também não tomei mais. E aí depois, meu cunhado, ele disse: Fernando, vamos no nutrólogo, porque ele pode passar uma vitamina para você e tal. Eu acabei indo, né? Passei a tomar essas vitaminas naturais. Eu acredito que essa parte da medicina também me ajudou, mas eu creio que a minha recuperação veio pelo Senhor. E aí os dias passando, aquela aflição vindo, aí vinha a fome um pouco, daqui a pouco a fome sumia, e comecei a subir um degrauzinho, né, com o Senhor, e a oração dos santos. Subi mais um degrauzinho, e foi subindo. E aí, no dia da reunião na casa do nosso irmão Eduardo e Clarissa, aquilo ali foi uma virada de chave, irmão. Naquele dia, eu cheguei em casa e Namar vinha passando por esse problema comigo, né? Que a família sente, Namar e Sofia, um baque muito grande, de me ver naquele estado. E a mãe dela se acidentou, então ela foi levar para o médico, aí veio aquela carga emocional em cima dela, ela chorando, achando que a mãe poderia não escapar, e lá vai. E naquele dia ela disse assim: Fernando, eu não vou para a reunião. Eu vou ficar em casa porque eu quero ficar sozinha, eu quero chorar. Eu disse: não, eu vou ficar também. Aí ela disse: poxa, eu não tenho nem direito de faltar uma reunião. Eu disse: não tem, fica aí você em casa, a gente vai orar. Vamos chorar junto e depois a gente vai dormir. Aí Sofia começou: não, eu quero ir para a reunião. Poxa, começou a chorar, não sei o que, ainda mais disse: não, vamos. Bora, vamos para a reunião. Irmãos, naquele dia ali, foi o Senhor, não foi Sofia, foi o Senhor. Porque naquele dia,
para mim foi uma virada de chave assim, né? Eu trouxe um versículo baseado em 1 Pedro 5,7, que fala assim: lançai sobre ele as vossas ansiedades. E aí naquele versículo ali, um irmão compartilhou uma coisa, o outro trouxe outra, e aí o irmão contou uma experiência, e naquele dia ali, quando eu saí da reunião, naquela quinta-feira à noite, eu já saí extremamente renovado pelo Senhor. E aí chegou a sexta-feira, e aí eu fui trabalhar. Meu pai foi para a obra, de lá de Salvador, onde é essa obra, e tinha saído outra obra que eu estava indo amarrado, mas estava indo, em Guarajuba. E aí eu cheguei lá em Guarajuba, comecei já naquele ânimo, bora, vamos, tá. E aí fui no banheiro lavar minha mão, né? Quando eu vi meu reflexo no banheiro, eu olhei para mim ali naquele reflexo e disse: Senhor, muito obrigado, porque eu estou de volta. E aquela alegria, sabe, insondou meu coração. E aí comecei a mandar chamar: vamos sextar, tá? E aí de lá para cá, irmãos, só colhendo essas bênçãos do Senhor. Às vezes a gente pode olhar que parece ser uma coisa pequena, porque para mim, quando aconteceu, não havia motivo nenhum. Não tinha motivo, irmãos. Graças ao Senhor, não estava devendo, não estava em pecado, não tinha nada que justificasse essa crise de ansiedade, nada. Mas creio eu que o Senhor permitiu passar por esse vale, né, para que eu pudesse olhar para cima dos montes, porque é de lá que vem o meu socorro, e o meu socorro veio do Senhor. Então eu estou aqui hoje para agradecer mais uma vez aos irmãos, a vocês, são minha família, que pôde me sustentar nesse período que eu passei no vale. Muito obrigado, irmãos, a cada um de vocês, viu? O Senhor abençoe. Amém. Hoje é dia de testemunho, tenha paciência. Cadê nosso irmão Darlan? Vem cá, Darlan. Darlan e Belinha, louvado seja Deus. Primeiro eu quero dizer à Assembleia que eu sempre orei e tive um sonho. Se eu tivesse sozinho e pudesse se casar, ano que vem, no mês de setembro, a igreja diz amém? Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Como o irmão Paulo fala, é bem difícil estar aqui. Queria compartilhar com os irmãos, assim, né, uma alegria. Os irmãos conhecem a gente há um período, né? Sabe que a gente já tem esse longo período, assim, de... Não. Já tem esse longo período assim, de compromisso, né? Firmado do Senhor. Quando a gente se conheceu, a gente não conhecia o Senhor ainda, né? Não firmava que Ele era meu Salvador. Então, foi assim um ponto muito bom na minha vida, né? Além de conhecer minha futura esposa, eu conheci o Senhor. Ela me trouxe para a vida da igreja, né? Então, é uma alegria compartilhar com os irmãos, né? As nossas evoluções, né? E ali na quarta, teve a reunião semanal, né? Os irmãos foram. E na quarta-feira, para honra e glória do Senhor, depois de muito tempo orando, né? Todo esse período, e também um tempo já resolvendo esses problemas de contrato, essas demandas, a gente pagou a entrada da casa. Glória a Deus! Glória! Glória a Deus! Foi pagar a entrada da casa e essa semana já está resolvida. Essa semana a gente só vai pegar os papéis, né, fazer tudo aqueles trâmites, tirar foto, mas já está tudo certo. A gente inclusive ontem já entrou na casa, começou a deixar trabalho. Nunca pensei que seria tão difícil deixar um aparelho complexo. E aí só agora se organizar, né? Não tenho ainda uma data para passar para os irmãos do casamento, confesso. Mas eu falei com ela que era importante a gente compartilhar nessa vitória e depois que se anunciar, como decidisse. Mas no ano que vem, sem falta, claro. E é isso, irmãos. É muito bom conviver com os irmãos aqui. Ser irmão, né? Vocês serem os meus irmãos. Amém. Eu oro por cada um aqui.
Às vezes eu separo realmente um dia e oro realmente por todo mundo que eu lembro, pessoa por pessoa. E é muito bom depender, às vezes, dos irmãos, às vezes do Senhor. Né? Eu vejo o Senhor em cada um aqui, não assim mesmo. Por exemplo, o Fernando, na época que teve o aniversário de Mônica, né? A irmã Mônica, e aí eu conversava com ele e falou: rapaz, eu tô meio mal, não tô conseguindo comer direito. Eu falei: Fernando, tá fazendo comer? Só posta a comida. Aí eu tenho que orar por esse homem. Eu orei. Então, assim, é muito bom e eu queria dar esse testemunho para os irmãos que continuem orando pela gente, né? Como alguns irmãos falam, a gente não pode pedir oração, mas pedir que reforce a nossa oração, né? Porque primeiro orar temos que ser nós, e eu orava muito por isso. E amém, irmãos. Isabela quer trazer uma palavra para Amém. Eu já era até uma mas eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração ontem, quando a gente estava lixando a parede. Amém. Porque no começo é muito difícil, assim, principalmente para mim. Minha mãe sempre fala que eu sou muito material com as coisas, não penso no além de ter fé e tal. E aí o Senhor me deu essa palavra, que é em Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído cerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Minha mãe falava muito assim: porque você não fala vou comprar casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, você não fica falando essas coisas. Você tem que falar que você, por meio da sua fé, que as coisas vão acontecer. Não vão acontecer e depois você vai ter fé. Você tem que ter fé e depois que vai acontecer. E aí eu ficava olhando, minha mãe é doida. Como é que eu vou falar assim, eu vou querer uma casa tal, e vou fazendo as coisas sem ter algo, sem ter dinheiro, porque a gente foi falando do dinheiro, né? E aí ela também falava muito isso pra mim, eu ficava achando que era impossível. Era impossível, nas nossas condições que a gente tinha, da gente conseguir
aí, né? Os irmãos sabem que estamos em família. E aí eu queria compartilhar com os irmãos as necessidades, né? Vocês sabem, os irmãos acabaram de falar que pegou o apartamento, estão pagando, estão lixando. Então, tem uns materiaizinhos aí, se a igreja puder ofertar, né? Para a ajuda dos irmãos, eu acho que tem um banheiro para consertar. Então, a gente queria cooperar com a ajuda da Assembleia, né? Que pudesse ofertar direcionado, ou tem a liberdade de procurar Darlan ou Belinha, diz, irmão, eu tenho um valor aqui, quero ofertar para você inteirar para comprar um galão de tinta para poder pintar as paredes, ou ofertar em trabalho. Qualquer ajuda é bem-vinda, né? Porque a gente sabe que casar é bênção, constituir família é bênção. Então vamos cooperar aí com nossos irmãos. Amém? Amém. Vamos lá para os avisos. As reuniões dessa semana serão na casa do nosso irmão Pedro e Selma, em Camaçari, quarta-feira, na casa de Simone. Amém. A limpeza do local está com o nosso irmão Edil e Reiki. Cadê Reiki? Sábado, viu, Reiki? Os irmãos estão cientes, a gente já vem dando o aviso referente ao passeio das crianças. Será no Wolf Park, dia 26/10, será um sábado. A gente vai estar saindo daqui do local. A gente continua colocando para a Assembleia que ore por esse assunto e também que possa ofertar para que a gente possa fazer o passeio das crianças. Então, já tem alguns nomes na lista, pode procurar o Aminho, a Clarissa,